aqui quem fala é o TLHP. E esse vídeo está um pouquinho atrasado, tá bom, gente? Ele era para ter saído há 2 semanas atrás, mas o que aconteceu, né? Muito trabalho, muito lançamento. Graças a Deus a editora TLHP tá rolando, né? Tá tendo bastante procura e bastante venda, só que a parte, não vou dizer a parte ruim, né? Mas a parte custosa é que isso demanda muito tempo. Então eu realmente fiquei todo esse tempo, né? Faz 2 semanas que eu não gravo vídeo nem aqui no TLHP, nem no meu canal principal, que é o meu canal de RPG solo, né? Bom, gente, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, na verdade em 3, né? Que é para falar sobre esse lançamento daquela que é atualmente a minha banda independente underground favorita, que é o Demish, né? O Demish, ele é uma banda que ele surgiu aí das cinzas, não gosto dessa palavra, né? Mas do término dos Desconhecidos, que por sua vez era uma banda que eu gosto muito. Eu acho que eles lançaram um dos melhores discos da música underground dos últimos anos, que é Nós Viemos em Paz, né? E aí teve uma reformulação, né? A banda era um trio, era um power trio, agora virou um power duo, né? E é interessante porque o Demish, ele é feito por pessoas muito jovens, né? Eles são adolescentes. E esse disco é muito bom, são 7 músicas muito legais. Eu já fiz um review aqui. Então hoje não é para fazer um react, não é para fazer um review. Não vai ter como fazer um react porque eu já ouvi esse disco literalmente dezenas de vezes. Então esse vídeo aqui é para apresentar um pouquinho esse álbum que chama Nuclear Medusa, que tem essa capa maravilhosa aqui, né? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Essa capa é maravilhosa, né? Então essa capa eu vou abordar melhor no segundo vídeo. Vou falar um pouquinho do artista por trás e tudo mais. Então o Demish lançou esse álbum que tem 7 faixas. E é impressionante como esse disco é bom. É impressionante. Eu acho que 7 faixas é bacana. Eu acho que ele torna a escuta muito agradável, porque ela não se estende além da conta, embora eu poderia ouvir 2 horas desse disco se fosse com mais músicas nessa mesma qualidade de composição e de execução, mas eu acho que encaixa perfeitamente. Ele tem chamado a atenção de muita gente, então ele já foi citado em fanzines internacionais, em blogs internacionais, blogs nacionais. Então é uma banda que, na minha opinião, assim como eu falava do Desconhecidos, né, que eu achava que era... Eu achava não, né? Eu considerava e considero até hoje uma das maiores promessas que o rock nacional underground teve. Eu acho que o Demish, ele carregou essa tocha muito bem. Então hoje, se alguém apontasse para mim qual que eu considero a maior promessa do underground nacional, com certeza é o Demish, assim. Eu acho que, além de ser um expoente do underground, que eu tenho certeza que se eles não desistirem, né, eles vão chegar nesse ponto, assim, de ser um expoente do underground, eu não tenho dúvida nisso. Aliás, eu já acho que eles já podem se considerar pela idade, pela qualidade do trabalho, mas eu acho que a banda tem qualidades de chegar num ponto muito maior, sabe? Eu acho que o Demish, e não estou exagerando não, né? Eu estou nessa indústria, né? Trabalhando no underground, escrevendo resenhas há mais de 20 anos. Eu acho que o Demish, se eles continuarem e suportarem todas as pancadas que necessariamente vêm no trabalho underground, eu acho que eles têm potencial para se tornar de repente um novo Måneskin, ou por que não um White Stripes aí da vida. Ai, Tarcísio, você está viajando? Não estou viajando, gente. Se você acha que eu estou viajando, escute esse disco. Então a gente tem várias faixas aqui. Eu vou falar as faixas, né? A Nuclear Medusa, Epiphany, Nightmare is Back. Eu cometi um erro quando eu fiz o react, que eu falei Nightmare is Black, tá bom, gente? Foi só uma falha aí de pronúncia. Você tem Out of Reality, Out of Our Reality, In the Middle of Nowhere. Você tem a Sabática, muito interessante esse título, porque logo na primeira, né, a gente percebe que eles têm várias influências. Então tem influências do pós-punk, então você vai achar aqui muita influência de
de pós-punk, anos 80, de repente uma bateria que lembra bastante o Joy Division, ou um baixo que lembra bastante o The Cure, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo você tem uma pegada que também remete ao punk, que era a bagagem que os Desconhecidos tinham. Os Desconhecidos basicamente era uma banda punk, mas você tem muita coisa de Black Sabbath, seja pelos riffs, pelo peso, mas acima de tudo pelas melodias vocais. Eu acho que as melodias vocais elas bebem muito do Black Sabbath. Em alguns momentos elas me lembram um pouco o Black Label Society, mas né, considerando que o Black Label Society é do Zakk Wylde, que o Zakk Wylde admite que a principal influência do Black Label Society é o Black Sabbath, eu acho que esse título está muito bacana. Você tem Fall of Society, e é muito interessante que essa música ela mostra uma camada do Demish que é muito bacana, que é uma coisa que eu não tenho no meu próprio trabalho por pura incompetência, e que eu fico muito feliz de ver pessoas tão jovens quanto os músicos do Demish fazerem, que é construírem letras que tragam uma crítica social pertinente, né? Então você pega essa Fall of Society, a própria Nightmares Back tem algumas leituras, né? É tudo uma questão de leitura também, né? E você tem aí a Out of Our Reality, Nightmares Back, Epiphany, eu esqueci de falar alguma. E agora, hein? In the Middle of Nowhere, né? Muito interessante também. Então você tem bastante elementos disso que eu já citei, do punk. Embora o punk ele seja mais na atitude e não tanto no som e na técnica, porque esse disco ele tá bem técnico dentro da própria proposta. Então ele não é um disco cru, ele tem uma gravação bacana, ele tem uma produção interessante, ele tem uma mixagem que favoreceu bastante. Uma coisa que eu gostei bastante foi o som do baixo e o som da voz. De maneira geral, e eu acompanho isso há muitas décadas, o underground tem o costume de, na hora de mixar, de fazer coisa, deixar o baixo muito escondido. Isso é uma coisa que acontece até em instrumentos profissionais. Por exemplo, você não vê o baixo do Sam Anger, do Metallica, você não escuta o baixo no Injustice for All, por exemplo, né? Só nas remixagens que vieram depois, mas no original era muito difícil você escutar. E no underground nacional, geralmente se some com o baixo, porque realmente, né, ele demanda um pouco mais de atenção nessa parte de mixagem, de gravação. E a voz, existe uma tendência muito grande de colocar a voz lá embaixo. Por exemplo, né, esse canal aqui, o foco, se eu tivesse que escolher um foco, seria o horror punk. E tem muitos álbuns de horror punk em que a voz está muito sumida, a ponto de que em algumas frases você não consegue entender, né? Mas esse não é o caso. Eu acho que na parte da mixagem, na parte de destacar cada elemento do som, o Demish fez uma produção muito bacana, muito legal. E eu fico muito feliz de saber que pessoas tão jovens, na faixa de idade aí, que vai entre os 14, 13 aos 16, 17, para vocês terem uma ideia, se somar a idade dos dois integrantes do Demish, ainda fica faltando muito para chegar na minha idade. E os caras estão fazendo um som anos-luz à frente do meu, sabe? De qualidade técnica, de qualidade de letra, de qualidade de escrita, de execução, né? E eu falo isso com uma alegria muito grande, porque é isso que eu quero, sabe? Eu não quero ser destaque de nada, eu não quero ser considerado grande artista nem nada, né? Eu quero fazer meu som aí de boa, apresentar quando eu consigo, quando eu posso, e acima de tudo, de reconhecer e apoiar e levar para o máximo de pessoas esse pessoal que realmente está um passo acima nessa questão de arte, né? Eu não tenho problema nenhum em admitir isso quando eu vejo pessoas que são absurdamente talentosas e que comparativamente ao que eu faço estão há anos-luz na minha frente. Eu não me sinto frustrado, eu não me sinto triste, eu me sinto absurdamente alegre, primeiro por ter a possibilidade de conhecer isso, de conseguir ouvir esse disco. Eu vi muitas vezes, eu calculo que eu devo ter ouvido umas 12 ou 13 vezes, e de poder divulgar, né? Com poucos views ou com muitos views, eu tenho meus canais de divulgação que tem um público cativo, então eu sei que esse vídeo vai chegar a muita gente aí que me acompanha, e muita gente vai conhecer essa banda fantástica. Eu gostei muito da logo, Demish. Eu achei, na verdade, de maneira geral, eu achei essa capa assim, beirando a perfeição. É isso, gente. Na parte 2, a gente vai fazer uma análise música por música,
Então a gente vai dar uma escutada assim nos elementos básicos de cada música e vamos comentar. E na parte 3 a gente vai dar uma olhada nas letras, tá bom? Então é isso, galera. Acompanhe o Demis, tá? Eu vou deixar o link fixo nos comentários, né? Eu costumava deixar na descrição, mas você tem que clicar. Então quanto mais aparente tiver, o algoritmo do YouTube me diz que mais facilmente as pessoas vão procurar e vão clicar, tá bom? É isso então, gente. Acompanhe o Demis, os caras são demais. Os caras, né? É a Emily como baixista, então não posso falar os caras, mas os músicos, os instrumentistas são fantásticos.